para você ver o sobrenatural acontecer. Deus, se quiser, Ele derrama poder. Se não quiser, Ele não vai derramar poder. Porque é Deus e Ele revela Ele mesmo, não através das suas forças, não através do seu intelecto, não através do seu sacrifício, mas por causa do amor que Ele tem para você. Eu quero falar nessa noite, esse amor é tão grande que Ele derramou, Ele permitiu que o Filho dele morresse por mim e por ti, que é a coisa mais sobrenatural, que é a morte e ressurreição de Cristo. Eu quero dizer nessa noite, meu irmão, eu não quero prometer que suas dificuldades vão desaparecer, eu não quero te prometer que as suas bênçãos vão multiplicar, porque eu não tenho esse poder, mas eu quero te dizer que tem uma coisa maior, e esse nome é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu não sei se você está passando dificuldade financeira, dificuldade com esse país, com dificuldade com família. Eu só quero te dizer que tem algo maior nessa vida, e esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. E Pedro não entendeu. Pedro quis fazer algo natural, ele quis arquitetar. Aqui é o lugar santo, e o lugar não era santo, santo era Jesus. Santo é Jesus. E eu quero dizer nessa noite para a sua vida, meu irmão, minha irmã, o primeiro erro era tentar materializar, tentar fazer em física algo que é sobrenatural. A própria palavra diz sobrenatural, é além. Não tem explicação para nós tentarmos fazer algo para entendermos o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. E interessante, se não me engano, foi Moisés, eu acho que foi Moisés, os irmãos que entendem mais de Bíblia aqui, corrige-me depois, que falou que Deus revela a si mesmo. Eu não posso fazer nada para tentar ver as revelações e os mistérios de Deus. Se não for por Deus, Ele não vai se revelar. Se não for através da sua vontade, Ele não vai mostrar. E agora eu quero seguir agora para o segundo erro do ser humano. Minha boca está seca. Olha ela. O segundo erro está no seguinte, versículo de número 44. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia e seguem comigo, que nós vamos estar andando muito nesse capítulo de número 9. E diz assim: o versículo de número 44. E antes eu vou até explicar. O que aconteceu aqui foi que um jovem estava em processo, alguns dizem que é epilepsia, e tinha uma convulsão, e os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Aí Jesus diz no versículo 41, ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco e vos sofrerei? Traz o filho, o menino foi não salvo, o demônio foi expulso, e aqui está no versículo número 44 para nós entendermos melhor. Diz assim: abre bem os vossos ouvidos a estas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo de número 45. Mas eles não entendiam isto, que lhes era encoberto, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. A segunda coisa que o ser humano tem de dificuldade a entender com o sobrenatural é que o sobrenatural, quando acontece na nossa vida, associamos com felicidade, com alegria, com vitória, com poder. Associamos o sobrenatural com tudo de qualidade, de bem e do melhor dessa terra. Mas não associamos sobrenatural com morte. Nós não associamos sobrenatural com sofrimento. Nós não associamos o sobrenatural com dificuldades. E na nossa vida é difícil, a nossa igreja, no nosso tempo, e naquela época também, a igreja pentecostal vê o sobrenatural acontecer
todos os cultos e ao mesmo tempo ter um filho que talvez está drogado. É difícil nós entendermos que nós sentimos o poder de Deus todos os cultos e saber que a minha família está desviada. É difícil entender e saber que o meu Deus é todo poderoso, mas eu ainda passo por dificuldade. E a segunda coisa que eles não entenderam era isso. Eles acham que o sobrenatural tem a ver com bênção, coisas triunfantes, glórias, poder, riqueza, reino, poder. E isso não era o que Jesus estava falando. Jesus estava falando da sua morte. Aqui, a transfiguração, Jesus estava conversando com Moisés e com Elias sobre a sua morte. E eu quero dizer nessa noite para a sua vida, meu irmão. Às vezes nós saímos do natural para o sobrenatural, mas nós não podemos esquecer que nesse sobrenatural nós ainda estamos nesse mundo e infelizmente passamos por dificuldades, passamos por aflições, passamos por coisas difíceis, às vezes por escolhas nossas, às vezes não, mas passamos. Isso não tem nada a ver com o poder de Deus agir na nossa vida. Às vezes nós tentamos entender, não, se Deus é todo poderoso, por que eu estou sofrendo? Se Deus é todo poderoso, por que eu tenho uma certa tristeza, que eu estou chateado com isso, eu não consigo entender isso, mas isso não é o propósito de Deus. O propósito de Jesus, o propósito de Jesus era na transfiguração, era para mostrar a sua glória e a sua morte. E o povo não entendeu isso. A gente vai entender mais adiante, no versículo de número 46. Leia comigo, olha só o que diz a palavra de Deus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo o pensamento dos seus corações, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Pois aquele que entre vós todos for o menor, esse que é grande. E aqui está uma discussão. E dentre eles está Pedro, está Tiago, João e os outros discípulos. Eu gostaria de estar na mente de Pedro, Tiago e João após ter experimentado essa transfiguração. A transfiguração foi uma coisa tão tremenda que eu tenho quase certeza que eles sabiam que poucos nesse mundo, ou não, só eles três nesse mundo, na história da humanidade, experimentaram aquilo, viram aquilo. Só três. Aí o que surge depois dessa ocasião, desse evento sobrenatural? Quem é maior entre nós? Qual era o propósito de Jesus? Peraí, o propósito de Jesus na transfiguração era para falar de sua morte. E aqui no versículo 46, isso é um dia, no versículo 37, no dia seguinte, essa conversa surgiu. Um dia depois eles estão falando e debatendo. Não, a hierarquia espiritual é essa. Eu sou aqui, você aqui, não. Mas se você fizer isso, aí você ganha tantos pontos. Se você fizer aquilo, aí você desce um pouquinho. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eles não entenderam o sobrenatural de Deus. Eles não entenderam a transfiguração de Deus. Estavam argumentando entre si quem era o maior. Quem tinha mais poder, quem era mais apertado, mais chegado a Jesus, quem conhecia mais Jesus. Rapaz, não é por nada não, mas depois de ver uma transfiguração dessa, quem não pensaria isso? Depois de ver a glória de Deus estabelecer a vida de Jesus, fora todos os outros milagres, fora todas as outras coisas, depois de ver uma coisa tão tremenda, sabendo que você é um dos poucos que viu na vida e na história do ser humano, você não vai levantar um pouquinho do seu orgulho? Pô, peraí, eu sou privilegiado.
Eu sou importante para Jesus. Não, para Jesus só me demonstrar, para Jesus mostrar isso só para mim mais dois, é porque ele tem um certo interesse. Ele viu uma coisa em mim em que outros ele não vê. E isso acontece no nosso meio. Isso acontece nos nossos dias. Acontece sobrenatural. A gente sente aquele poder. De repente, do nada, peraí. Eu estou aqui. Você está ali. Não, peraí. Você faz isso. Você está mais abaixo, meu irmão. Eu estou uma carga bem mais em cima. Por quê? Porque olha a minha posição. E eu quero dizer para os irmãos que não tem isso no reino de Deus. Aí Jesus chega, dá um ótimo exemplo. Vou dar um ótimo exemplo. Domingo passado, o culto foi maravilhoso. Louvor, pregação, tudo fluiu. Parece que você sentia, palpava a presença de Deus, parece que você conseguia pegar. De tão forte era a presença de Deus. Aí entre nós aqui, imagina se essa foi a única vez na sua vida que você experimentou o poder de Deus e você tinha convicção que ninguém nesse mundo sentiu o que você sentiu hoje. Você sentiria especial? Meu Deus. Você sentiria privilegiado? Sabendo que você é a única pessoa que experimentou uma vez. Aí você chega na tua mente e fala: quem entre nós aqui é o maior? Aí Jesus, imagina Jesus aqui no nosso meio, olhava para um lado, olhava para o outro, aí achava o Luizinho ali, ó, que não está nem prestando atenção na mensagem. Pegava o Luizinho, que estava talvez lá na salinha, dormindo, brincando, que não entende nada de Bíblia, e falava: esse é o maior. Esse que não viu a transfiguração. Esse que não estava no culto, esse aqui é o maior. É isso que Jesus fez. O que aconteceu com Pedro, com Tiago e João? Nossa Deus, imagina você, depois de um culto como o domingo, sabendo que não sabendo que talvez teria mais cultos assim, mas no passado não houve. E sabendo que vocês eram o único. Aí Jesus chega e pega uma criancinha do lado e fala: esse daqui é maior. É isso que Jesus estava fazendo. Nos nossos dias, isso é o que acontece. A gente sente o poder de Deus, de repente a palavra graça foge da nossa cabeça. De repente a palavra graça, que é favor imerecido, nós não merecemos, foge, sai, e nós esquecemos que Deus tem graça de derramar seu poder, Deus que teve misericórdia para nos perdoar, Deus que teve compaixão para levar o seu filho até a cruz e morrer por um pecador como eu, como você. E esquecemos. Porque nós não estamos acostumados saindo do sobrenatural, e quando saímos, nos enchemos. E é isso que aconteceu com eles. É isso que aconteceu com os discípulos. Vamos continuar então. Se isso não foi o suficiente evidência, vamos continuar então para o versículo 49. Olha só o que diz o versículo 49. Eu quase terminando. Diz assim: João disse: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios. E nós o proibimos de fazer isso porque não segue conosco. Versículo de número 50 diz assim: Jesus lhe disse: não o proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Olha que ponto que os discípulos chegaram a proibir o evangelho a ser promovido, não promovido, não é uma palavra certa, mas para crescer, expandir no meio do povo. Por quê? Porque não estava naquele grupinho, não estava entre os 12, não estava entre os 70, não estava entre o povo que eles estavam acostumados. Vamos continuar no versículo número 51, para terminar rapidamente. Diz assim: completando-se os dias para sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos, para eles prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntou: Senhor,
aqueles que mandamos que desça fogo do céu e os consuma assim como fez Elias? Versículo 55. Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia.